Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao Last Experience e essa semana volta a NFL, é verdade. O esporte da bola oval, quer dizer, um dos, né? Mas o grande esporte da bola oval está de volta. E com eles vários jogos e jogos bastante interessantes. A abertura será essa semana com Buffalo Bills e Los Angeles Rams na quinta-feira. O atual campeão do Super Bowl e o Buffalo Bills, que é o mais cotado nas bolsas de apostas para ganhar. Deve ser um jogão, sei lá, em Los Angeles. Acredito que vale a pena assistir e passar, acordar e de manhã ter aquele sono. Mas tudo bem, tá valendo. No domingo, onde a gente tem o maior número de jogos, habitualmente tem o maior número de jogos. O jogo mais importante, sem dúvida nenhuma, é o jogo da TV aberta, que é o Sunday Night, que será Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers. Vai ser em Dallas, habitualmente é um jogo bastante interessante. Vamos ver como é que o Dallas vai estar. E o Bucs voltando com o lindão aí, com tudo, tentando ganhar mais um Super Bowl. Tá? Na segunda-feira nós vamos ter também um jogão, que vai ser Denver Broncos e Seattle Seahawks. Acho que o Broncos deve ganhar com grande facilidade. A volta do Russell Wilson a Seattle. Seattle está obviamente rebuilding, então não vejo grande dificuldade para o Russell Wilson e companhia ganhar do Seattle, mesmo sendo em Seattle, tá bom? Os jogos das 5 horas são os jogos mais importantes. Para você que não sabe, os jogos das 5 horas são os jogos mais importantes no domingo, fora obviamente o Sunday Night. Os jogos das 14 horas são jogos praticamente para completar a rodada e eventualmente esses times vão para os jogos das 17 horas, horário aqui do Brasil. Nesse horário, normalmente eu recomendo que você assista Red Zone, principalmente aquele que não conhece bem o futebol americano. A Red Zone, agora para quem não sabe, a Game Pass, tá aqui a Game Pass da NFL. Nessa Game Pass, ele vai... você tem um momento em que você pode colocar apenas e exclusivamente a Red Zone, e que ele vê todos os jogos ali da rodada, né? Mais ou menos ali os melhores momentos, e quando você tem os momentos cruciais ali de pontuação dessa rodada, principalmente das 14 horas. Então é a hora que eu recomendo a vocês assistirem esses jogos pela Red Zone. Se você gosta de um jogo ou outro, vale a pena assistir. Eu vou listar aqui os 5 principais jogos. Vou falar primeiro dos jogos que não tem nenhum tipo de valor. Tem uma coisinha ou outra para você assistir, mas é muito pouco. Então, por exemplo, Jaguars vs Commanders. Em Washington, volta o Young na linha defensiva do Commanders. O Commanders contratou o Carson Wentz. Acho que deve ganhar o jogo ainda. O Jaguars mudou totalmente a sua comissão técnica. E o Trevor Lawrence esse ano vai ter que mostrar serviço. Não vai mais poder colocar os erros na comissão técnica. Acredito que ele, que é tido por alguns analistas como o melhor QB da história do college, sim, tá? Gente que diz que ele é o melhor QB da história do college, ele vai ter que mostrar serviço esse ano. E não tem mais a desculpa da comissão técnica que não deu opções para ele. Vai ter que mostrar algum serviço. Acho que o Jaguars não vai disputar playoff, mas tem que mostrar algum tipo de melhora, algum tipo de evolução. Outro jogo que eu acho que não vai ter nada de excepcional vai ser Ravens e Jets. Embora os dois tenham feito excelente off-season, o jogo vai ser em Nova York, mas eu acho que o Ravens deve ganhar com facilidade. É um time mais arrumado, teve problemas por conta de lesões no ano passado, fez uma ótima off-season para variar, então eu acho que o Ravens deve ganhar com facilidade. Outro jogo que também não deve ter muita coisa é Texans vs Colts. Vai ser em Houston, mas o Colts é um time mais arrumado. O time do Texans não acaba se acertando de jeito nenhum, é muito difícil, então eu acho que deve dar Colts com certa facilidade. Outro jogo que também eu acho que não vai ser grandes coisas, embora tenha várias coisas interessantes para se assistir, mas acho que na Red Zone você vai conseguir ver com facilidade. Philadelphia Eagles vs Detroit Lions. O Lions terminou muito bem a temporada do ano passado. É um time aguerrido, acredito que volte dessa maneira, mas o Eagles está em outro estágio. Fez uma ótima off-season, fez boas contratações. Acredito que os Eagles devem ganhar com facilidade. Foram os playoffs no ano passado e Jalen Hurts tem a sua chance agora de mostrar a que veio efetivamente, se vai continuar como titular na NFL, sim ou não. Então é a chance dele. E aí vamos
tem ainda, faltou um ainda desses jogos de menor importância, Saints versus Falcons. Os Saints mudaram a comissão técnica, é um time com cap space limitado, vamos ver como é que eles vão lidar, e os Falcons vão de Marcus Mariota, Jameis Winston contra Marcus Mariota, mais uma vez, o primeiro e a segunda rodada de um draft antigo. Vamos ver como é que eles vêm. Acredito que o Saints é um time melhor, deve ganhar. Esse jogo talvez seja um jogo interessante, porque os times estão em remodelação, então talvez seja um joguinho interessante aí, mas não vejo nada acima da Red Zone. E agora vamos aos 5 principais jogos desses jogos das 2 da tarde, esses jogos que talvez valha a pena você assistir alguma coisa. Vou começar com Cleveland Browns versus Carolina Panthers. Baker Mayfield joga contra o seu ex-time e agora joga em casa, em Carolina. O time do Cleveland é um time muito melhor do que o do Carolina em relação à composição e equilíbrio do time, só que joga sem o Deshaun Watson. Então é um time que deve passar por dificuldade para ganhar do Carolina, e o Baker deve vir com sangue nos olhos para o seu ex-time, tem muitos afetos lá, então é um jogo que eu acho que vale a pena você assistir, tá bom? Outro jogo que eu acho que vale a pena assistir é o 4º jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, São Francisco versus Chicago. Nas bolsas de apostas estão colocando o jogo em Chicago como franco favorito. São Francisco, não acredito. Você vai ter Trey Lance versus Justin Fields iniciou a temporada no ano passado. A defesa, principalmente a linha defensiva de Chicago, é muito boa. O principal problema de São Francisco é a sua linha ofensiva, não solucionou o problema. Então o Trey Lance começando a jogar vai ter muitas dificuldades. No ano passado foi um jogo difícil, Chicago jogou muito bem contra São Francisco, o jogo é em Chicago. Não ficaria surpreso se Chicago ganhasse, apesar das bolsas de aposta estão dando São Francisco como franco favorito. Não acho que isso vá efetivamente a acontecer, tá bom? O terceiro jogo desse... Eita, cometi um erro, gente. Eu peço desculpas, cometi um erro. O terceiro jogo eu coloquei como underground, não é Ravens versus Jets. Eu peço desculpas a vocês, eu não vou gravar de novo, eu vou continuar daqui. Esse terceiro jogo é Ravens versus Jets. Por quê? Porque eles fizeram mudanças importantes, principalmente no off-season, tem muitos calouros para jogar. Vai ser um jogo bem parelho. O pior é que na hora que eu falei dele como jogo não importante, eu citei todos os problemas não, as virtudes que tem ali. Os Ravens fizeram boa, estão voltando de vários jogadores machucados, fizeram um ótimo off-season, ótimo draft. Vai ser um jogo muito bom. Os Jets draftaram muito bem, aliás, surpreendentemente, eu fiquei surpreso, um draft muito bom dos Jets. E os calouros deles são muito bons, eu acho que vão fazer diferença sim. Vai depender se o Zach Wilson vai jogar bem. Ele estava machucado, vamos ver como é que ele vai colocar ali. Segundo jogo da rodada, é o jogo que as cotações de apostas estão dando como jogo mais digamos assim, equilibrado dessa rodada nas 14 horas, que é Patriots versus Miami. É um jogo que historicamente o Miami ganha, mesmo na época do Lindão, tá? Historicamente ele ganha em Miami. É um jogo que vai colocar em confronto Mac Jones e Tua Tagovailoa. Os dois jogaram em Alabama, Tua era o titular, se machucou, Mac Jones passou a titularidade e não perdeu mais. Então há certa rivalidade entre os QBs. Vamos ver, off-season muito boa de Miami. Contratou o Tyreek Hill, mas o problema qual é? É a grande dúvida que é o Tua. O Tua tem um braço fraco, vai conseguir lançar em profundidade para o Tyreek Hill? Ninguém sabe, ninguém viu, é por isso que houve toda essa mudança e todo esse investimento para saber se o Tua vale a pena ou não, tá? Do outro lado, do lado do Patriots, a gente já sabe como é a defesa, uma defesa muito forte, muito bem treinada, principalmente sua secundária, e acredito que o Mac Jones, voltando à sua forma, os analistas estão muito satisfeitos com o Mac Jones, mas o Patriots vai com seu coordenador ofensivo, Matt Patricia, que era coordenador defensivo. Técnico dos Lions voltou agora como coordenador ofensivo, não estou entendendo nada, mas no Belichick a gente confia, então vamos embora. Vai ser um jogo bastante equilibrado. Acho que o Patriots ganha, tá? Porque o Bill é muito, muito experiente, ele não dá ponto sem nó. E o primeiro jogo, o último jogo mais importante dessa rodada é o jogo quebra-ossos, Steelers versus Bengals. É um jogo que todo mundo se machuca, um jogo que sai muita gente machucada, mas vale a pena assistir.
Steelers com Mitchell Trubisky. Pessoal, mas Mitchell Trubisky. Falei, gente, os Steelers com Big Ben de geladeira sem jogo corrido foi para os playoffs. Então a comissão técnica dos Steelers é muito boa. Vai fazer um jogo parelho. E os Bengals reforçaram muito bem sua linha ofensiva, que era o grande problema no ano passado. Mesmo com a linha ofensiva ruim, com recorde de sacks, Joe Burrow levou o time ao Super Bowl. Então vai ser um jogão, vale a pena, fica de olho aí. Gente, era isso para trazer para vocês para a rodada. Desculpe um lapso ali com o Ravens versus Jets, mas por favor, se inscreva no canal, dá um like no vídeo e até a próxima, se Deus quiser.